uma máscara, alguma coisa do ET assim. Botar o ET saindo aqui assim, ó. Entendeu? Aí ia ser interessante. Essa marca aí que ele faz, isso aí ele tem controle de insetos aqui dentro. Tá. Então sempre que ele identifica algum inseto que tá rondando a mesa, ele vem em cima da mesa e ele mata, entendeu? Antes que a gente leve picada. Exatamente. Picada a gente não curte muito. Ai, que delícia! Fala galera! Tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio aqui do nosso PrismaCast, o podcast do nosso BN Prisma. E hoje estamos recebendo aqui a nossa querida amiga Sandra Pisato, direto de Nárnia para o nosso podcast. Nárnia Brasil. Sandrinha, que é a nossa madrinha, né, Sandrinha, do BN Prisma. Hoje estamos recebendo ela aqui, vamos entrevistar, tem muita coisa legal aí para partilhar com vocês. Mas antes de mais nada, Saulito, o nosso Hi-Fi! Aí, Sandra! Chega aí, Sandra! Não podemos esquecer do nosso Hi-Fi, né, Saulo? Jamais, jamais. E vamos começar então agradecendo nossos patrocinadores, Saulo? Bora. Vamos lá, eu quero agradecer a Patrícia Ceola da Abajur Filmes. Você aí que tem uma empresa, tá precisando fazer aquele filme institucional, aquele vídeo legal para colocar na televisão ou para passar ali no seu site, colocar no Instagram, tá querendo fazer um vídeo de altíssima qualidade? Abajur Filmes, contacta aí a Patrícia Ceola, eles são profissionalíssimos no trabalho, fazem trabalhos de altíssima qualidade. Super recomendo. Village Marcas e Patentes. Você tem uma empresa, o maior patrimônio da sua empresa também é a sua marca. Então você criou um produto, criou uma marca, quer patenteá-lo para você não perder essa marca, não perder esse maior patrimônio da sua empresa, né? Não chegar alguém ali e tomar aquilo que é seu. Então procure o Rafael e o Pedrão, nosso grande amigo Pedrão, da Village Marcas e Patentes, que é uma empresa internacional. Está presente aí em mais de 3 países, certo, Sandrinha? Certo. Então procure a Village, fale com o Rafa e proteja a sua marca, o maior patrimônio da sua empresa. Importantíssimo, hein, galera? Importantíssimo. E também quero agradecer o nosso querido amigo Henrique, também conhecido como o produtor da Vox Cognitiva. Você aí que tem a sua empresa, está precisando aí de controles com BI, apontamentos, softwares para sua empresa, procure a Vox Cognitiva. São softwares, ele já esteve sentado aqui, já foi entrevistado, mas é uma empresa extraordinária de BI. Se você não sabe o que é BI, procure saber na internet aí, ou pode me mandar uma mensagem, eu vou fazer questão de apresentar o Henricão para vocês. O BI, eles são indicadores, ele é um software, são como se fossem robôs que ele coloca dentro do seu software para extrair informações de forma que você consiga fazer uma gestão mais assertiva do seu negócio. Apontamentos aí extraordinários. Fantástico. E também agradecendo a STH Engenharia. Ela nos apoia o PrismaCast, cedendo aqui esse espaço, esse estúdio maravilhoso. Aqui vocês que estão aí nos enxergando, tem 3 lindas pessoas aqui, mas do outro lado tem mais 50 pessoas, é um lugar enorme, tem toda uma equipe aqui atrás plateia, nos ajudando, tem a plateia, faz aqui as coisas acontecer. Então, gratidão ao Nelson da STH Engenharia. E o que a STH Engenharia faz? Além de ter esse belíssimo estúdio, ela cuida de pessoas. Então, falamos da sua marca e agora vamos falar das pessoas. A sua empresa tem mão de obra. Treine a sua mão de obra, proteja a sua mão de obra, conscientize a sua mão de obra da segurança do trabalho. Então, a STH faz palestras, faz cursos, treinamentos, ela protege o maior patrimônio da sua empresa, que é a marca e a mão de obra. Procure a STH Engenharia. Isso aí. Um grande abraço pro meu avô Nelson. E, Sandrinha, o Saulo falou ali, o pessoal ainda não sabe, mas não tem bastante gente na plateia assistindo? Tá cheio. O Henricão depois vai colocar aí o Ola. Vamos fazer um Ola, galera! O Henrique vai colocar o Ola aí, a câmera inversa. Tô me sentindo aqui num programa de pau, de auditório. Chupa, Faustão.
Vocês não estão vendo, mas fica uma luz ali, palmas, acende e tal, risada. Sensacional. Tipo o programa do Ratinho, só que melhor. Nossa, bem melhor. Sandra Sandra. Pissato. É Pissato. Pissato. Com Pissato. 2 S's e 2 T's. Diferente. É Sandra Regina Pissato. Regina Regina. Pissato. Aí o Regina eu quase não uso. Verdade. Mas você sabe que tem gente que me chama de Regina? Sério? Não sei por quê. Ah, eu acho que eu sei por quê. Sandra, Por quê? Porque Sandra Regina Pissato. Desculpa aí, você já é piadinha eu recebi diferente no pelo WhatsApp que eu nome. precisava falar. Já é diferente pelo nome. É que o Sandra é um nome pagão. Quando o meu nome, ele nasceu de uma novela de rádio que a minha mãe ouvia. Eu nasci em 1960. E- Olha, você fala assim numa boa. A mulherada tem tudo. Não. Quer entregar a idade, Não. fica negócio. Aqui o pessoal fica fazendo conta ali, né? É. Da idade, né? Fica calculador. Conforme os episódios vão acontecendo, as pessoas vão somando as coisas pra... Ah, pô, chega no final e fala, tem 38. Ah, tem 43. É. Eles fazem isso. aqui. Não tem como esconder, né, minha história. Sim. Então eu assumo. E eu sou primeira filha. E É. como os italianos, o primeiro filho, ele quer que seja homem, né? Para trabalhar. Eu nasci numa colônia de italianos no interior de São Paulo. Ah, é? Qual cidade? Chama Jumirim, mas era um Jumirim. distrito de Tietê. Certo, Então sei eu sou onde é. tieteense, porque Jumirim pertencia. Hoje ele é uma cidade, né? Eu tenho parentes lá. Uma cidade pequenininha, mas é uma cidade. Mas ficou quantos anos lá em Jumirim? Eu mudei de Jumirim, tinha quase 13 anos. Aí a gente mudou Você não, pra... você não carregou, né, o sotaque, né? Aí eu perdi, né? Você- Fui perdendo. Você não Mas- fala, por exemplo, eu falo corta a carne e fecha a porta. Porta. Eu acho que eu falo menos. Menos. Mas eu falo devagar. Aham. Né? Eu não falo corridinho igual paulista. Aham. Né? Falo Ô, mais meu, dá devagar. licença, Puxa, meu. meu, Porra, dá meu. licença, meu. Então, aí a minha mãe achava que ia ser homem. Ia chamar Pedro Paulo. Pedro Paulo. Aí eu nasci dia de São José. E nasceu Pedro menina. Paulo Pisato é quase um trava-língua, né? Pedro Paulo Pisato. É nome de P ao cubo, apóstolo. imagina. É, Pedro e Paulo, dois Né? apóstolos, é. Sim. Apóstolo. Aí nasceu uma colega Sandra. e dia de São José. Aí ia chamar Maria José. Mas eu tinha 6 primas que chamavam Maria José. 6 primas que chamavam Maria porque José. é nome católico, Aham. entendeu? E você é filha única? Não, eu sou a mais velha. Eu tenho Mais velha. um irmão, Mingo, João Domingos, que mora em Tietê. E a minha irmã Marli, que mora em Sorocaba. Ah, Eu sou a legal. mais velha. Sua irmã nunca saiu de lá, então, ficou lá. Ficou. Aí, por que Irmão. veio Sandra? A irmã mora em Sorocaba. Minha irmã mora em Sorocaba. O irmão mora em Tietê. É. Irmão mora de Tietê. Sim. Por que veio Sandra? Minha mãe, gente, ela ia ouvir no rádio de pilha da comadre dela, andava 2 quilômetros e voltava para ouvir a novela. E tinha uma atriz, aliás, uma personagem que chamava Sandra. E ela amava. Falava que era uma pessoa boníssima. Ela adorava. Aí ficou Sandra. Quando foi batizar, o padre não deixou, porque era nome pagão. Aí pôs o Regina, porque aí era nome católico. Ah, meu Deus. Meu Era Deus, bem, hein? bem. Sim. Parece que faz mais que a minha idade, né? Porque, Sim. mas lá era assim, era. Eu fui ver televisão, eu tinha 10 anos. Eu só conhecia rádio. Aham. Eu nunca tinha visto japonês. A primeira vez que eu fui assim, no oculista com a minha avó, a gente tava passando em frente a um posto e, sei lá, fez um barulho lá. Eu e a minha avó, a gente saiu correndo. A gente era muito pircorococó, muito. Muito caipirona, meu, do mato. Muito legal, né? E aí ficou Sandra. E aí, depois de... Bom, mudei pra cá. Um dia eu tava na casa de uma amiga. Você e a- veio com sua família pra cá? Não, eu vim sozinha. Sozinha? É, porque de Com Laranjal... 13 anos começou a morar sozinha? Não, com 13 a gente mudou pra Laranjal. Eu e minha Ah, tá. família. Laranjal Paulista? É, Laranjal Conheço Paulista. Interior É. ainda. Aham. Aí, com 18 eu vim pra São Paulo e com 22 eu vim pra Mogi. Então você ainda ficou 4 anos em São Paulo, Fiquei. depois quase você veio 5. morar em Mogi. É, depois que eu vim pra cá. E como é que você achou Mogi no mapa? Então, As pessoas sempre me perguntam isso, Sandra. E eu tenho uma justificativa com meus tios, que acharam primeiro que eu, né? é. Então eu vim por causa dos meus tios. Mas e você? Você Como é que você sabe que eu não achou? sei?
Vamos lá, você saiu do Você interior não foi e veio pra São abduzida, Paulo. não? Porque a gente vai contar aí numa história sobre é isso que aí. assim, eu tinha alguns amigos É, de São Paulo tá. que estudavam aqui. Ah, porque era comum naquela época. De tal. Itaquera, de São Miguel, vários estudavam aqui. E eram amigos que a gente estava sempre Naquela época junto. vinha muita gente de fora Muita. estudar, né? E eu às vezes vinha Aham. com eles. Ah, tá. E aí eu gosto do interior. Eu gosto de levar 15 minutos para ir daqui a ali. Eu não gosto de perder tempo dentro de carro, né? Gosto de andar a pé, gosto de silêncio. Então, gosto de verde, natureza, né? Então eu gostei de Mogi. Aí a república que eu morava desmanchou. Cada uma foi para um lado. E aí eu vim para Mogi. Eu trabalhava com pesquisa, trabalhava para o Instituto Diese. E aí eu vim para cá. Fui morar no centro de Mogi, numa república, e na Praça 1º de Setembro, que era terminal de ônibus na época. E foi assim que eu vim pra cá. Eu sou super grata a Mogi, Que legal. porque é o maior tempo de vida, porque eu conheci meu marido, o Ribamar, aqui. Ah, você conheceu o quê? Essa era a minha Conheci. próxima pergunta. É. O Riba entrou, tava Conheci. perdida Ele na 1º veio de setembro, lá você fazer encontrou ele. Tava lá. Ele veio fazer faculdade. Ele também não era de Mogi, o De Riba. Marília ele era. Marília. Ah, também, Nossa, pertinho é de Tietê. quentinho. Pode sair de lá pra mais se ou encontrar. menos. Mas é oeste, né? É, já é oeste ali. E depois, meus filhos, né, nasceram aqui. Eu tenho amigos maravilhosos, tenho o BNI, tem vocês, né? Então, nossa, eu sou apaixonada por Mogi. Legal, Sandra. Você fez faculdade aqui em Mogi, não? Uhum. Fez o quê? Fiz história. História. Por quê? Porque eu queria fazer antropologia, que eu gosto de comportamento humano. Mas quando eu terminei o curso de história, eu já trabalhava com comunicação. E isso porque eu vi televisão aos 10 anos, né? Olha só. Você vê que Como é que você entrou interessante. nesse trabalho de comunicação? Como é que foi isso aí? Porque eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de levar uma informação para outra pessoa, sabe? Mas antes você trabalhava com pesquisa, né? Eu vim pra Você não cá, tem trabalhei muita- pro Diese muito tempo, Aham, com pesquisa de campo. certo. Ah, tá. Pesquisa de campo. De campo. E participei de pesquisas nacionais, eu e uma amiga minha. E depois que eu parei, esse ciclo de pesquisa parou, eu trabalhei em várias coisas, assim. Eu já entreguei até folheto na rua. Olha que legal. Eu fiz de tudo, gente, de tudo, assim, para sobreviver. Porque eu sempre precisei ajudar minha família, né? Eu nunca E tive... você estava morando aqui sozinho, né? Seus a- pais, seus irmãos estavam em outra cidade. eles sempre estavam em Laranjal, né? Sim. Meus pais moraram em Laranjal até falecerem, né? Sim. E meus irmãos ainda moravam com eles. E daí eu fazia o que dava. Trabalhei como... Tinha o crédito universitário, não era esse o nome? Tinha um nome, que foi com o que eu estudei. Que é o atual FIES hoje em dia. Isso. Talvez pra galera mais jovem entender. É o FIES. Hoje em dia chama FIES, né? Foi bem legal. Aí eu trabalhei de atendente deles um tempão. Eu fui babá de bebê, criança pequena. Eu tive uma marmitaria com uma amiga minha de comida natural. E a gente cozinhava, fazia iogurte, fazia pão, fazia bolo. Era muito bom, muito bom. E eu era babá da filha da dona dessa casa. E tanto que eu tenho relação com a família até hoje. Eles são mineiros. A segunda filha, a Emi, é psiquiatra, é como se fosse a minha filha. A gente tem uma ligação de ela sentiu lá, eu sinto aqui, 500 quilômetros não é nada pra gente. E eu cuidei dela, né, até eles voltarem para Minas. E quando ela veio fazer medicina, eu também cuidei dela de novo, mesmo sendo grande, né. Ela veio fazer aqui em Mogi. Ela fez medicina aqui porque o Antônio Carlos, o pai dela, fez aqui. Ah, legal. E a mãe dela, quando elas eram crianças, o Antônio Carlos fazia medicina e a Cíntia fazia história na USP, né. E aí eu fui fazendo um monte de coisa. E aí eu fui trabalhar numa revista que chamava Atual. Da revista Atual eu fui para a revista Ato,
que hoje é a revista A, que está voltando. Por Uhum. isso eu tô dando todo o apoio, que tenho muita gratidão também pela revista, muita mesmo. Aprendi muito lá. E de lá, aí eu saí, aí eu tive 2 filhos ao mesmo tempo, né? A gente não tinha família, então eu fiquei um tempo sem trabalhar. O Riba tinha 3 empregos. Pera lá, que você não... Como é que você conheceu o Riba? O Riba? É. Eu conheci o Gilberto, que era da República do Riba, Uhum. que é amigo assim desde pequenininho. E eu fiquei amiga do Gilberto, aí pelo Gilberto conheci o Ribamar. E a gente ficou amigo, e depois de muito tempo que a gente virou casal. Certo. E aí, mais ou menos uns... E o Riba já trabalhava nessa parte de comunicação? O Ribamar, ele desenhava. Tá. Ele é um designer nato, né? Ele desenha desde os 5 anos. Que top. E tanto que agora ele está fazendo um trabalho... Vou fazer Ele é muito uma- criativo, né? vou fazer Eu acho o uma Ribamar muito propaganda. criativo. Ele é muito Muito criativo. criativo. Poderia ser arquiteto também. Ele é muito criativo. Ele queria fazer É? arquitetura, Olha, é. mas aí ele preferiu ir para publicidade e propaganda. E ele está fazendo um trabalho com gato. Gato. É, você senta com Espetinho. ele... Não. Galera. Eu percebi que a Bela Oliveira tá sumindo, um meu. cheiro. Ele tem um gato na Bela sumiram, Oliveira. né? Cara, eu entendi. Lá tinha que sumir pomba. Né? É, tem muita pomba. Verdade, verdade. Ele retomou. Ele retomou esse talento, né? Porque o computador, pro criativo, ele tira muito o manual. Sim, sim. Então você, que nem a Patrícia tinha uma gatinha, chamava Gatinha. Ela faleceu, tem uns meses, né? Uhum. Aí o Alain, marido da Paty, viu o trabalho que o Riba está fazendo e encomendou. Então ele conversou com a Alain, pegou as características da gatinha, definiu uma foto dela, pegou o comportamento, um monte de coisa e fez um A3 em aquarela. Ficou lindo. Olha que Então legal. é um trabalho... É uma obra de arte. É ele uma obra faz. de arte. Ah, que legal. É uma obra de arte. Minha Exatamente. esposa é apaixonada por gatos. É, eu também. Então, por isso, Ah. escolher um siamês de Aqui, olho ó, azul. ó. É verdade, a gente tem uma gatinha que a gente adotou, chama Judite. É, olha então. Judite. Judite, não vou mandar beijo pra Judite porque eu sei que ela não vai assistir o episódio. Vai assistir só domingo. Vai assistir só domingo. Então foi... Aí eu e o Riba, a gente virou amigo, porque a gente sempre gostou de arte, cultura, É, sempre curtiu música. A gente gosta de conteúdo, né? Sim. E são 2 esquisitos. porque é esquisito. Porque a gente é totalmente esquisito, eu e Dá o um Itamar. exemplo. O que é um esquisito pra vocês? Que vocês se acham esquisitos? Um exemplo. Ai, tem tanta coisa. Não, é que a gente é muito fora da caixinha, né? Eu e o Ribamar. Tá. A Isso é gente... coisa de publicitário, marqueteiro. Eu é acho que tudo, não. mas não. Porque o publicitário, ele é cara de pau, ele é um cara que vende a qualquer custo. Eu acho que é da mente criativa. Cara, a gente tem uma integralidade no nosso valor pessoal, É. assim, que é difícil pra gente vender a qualquer custo, sabe? Legal. Tanto que eu não atendo política, não sou contra quem atende, Aham. mas é perfil. É perfeito. A gente não saberia. Uma vez nós participamos de uma concorrência para atender um partido, que é o partido que eu voto. Aham. O cara falou assim, Sandra, meu, cai fora. A gente fez um planejamento para ele, mas tão específico, tinha o cafezinho do motoboy na época, isso faz muito tempo. Ele falou, não, não é assim, aqui é diferente. Então é perfil, né? E a gente prefere trabalhar com o privado, trabalhar com as empresas, a gente atende pequenas e médias, e fazer essa empresa se fortalecer, virar, saber quem ela é. E a gente também tem esse outro lado, porque quando eu tive os meninos, fiquei desempregado, o Riba tinha 3 empregos. Aí eu falei para ele, Riba, vamos comprar uma impressora
Eu tenho os contatos que eu já fazia, conheci um monte de gente. Uhum. O E Riba tinha 3 empregos. tinha, cara. Ele trabalhava Ele no era tipo- jornal. Ele era tipo o Július do Todo Mundo Odeia o Chris. É. 2 filhos pequenos, aluguel. Aluguel, tem que se virar nos 30, cara. Ele trabalhava numa revista. Sabe que nós não fizemos ainda? É. Você não mandou um beijo especial pro Riba até agora. Como é que o... Grande o beijo, Carlos- Riba! Riba É. Maravilhoso. Puta cara, Um maravilhoso. homem íntegro, né? Eu casaria só com ele, gente. É. Só com ele? Só com Mas você não casou ainda? Não, Mas bora junto com quantos anos? estamos vendo se dá certo. Tá certo. Se dá certo, a gente casa. E aí você comprou uma impressora. Cara, a gente emprestou dinheiro do meu sogro, É. compramos a tal da impressora Epson, que era uma coisa maravilhosa, para fazer os estudos, para apresentar, né? E nessa época o foco era o design. A gente trabalhou para a J. Bianchi, para o seu Jorge Geotoco, que ele tinha uma construtora, para umas empresas de cosmético. Começamos na nossa casa, né? E aí a impressora chegou, o Riba saiu de um emprego e começamos. Aí começou a aparecer uns trabalhos. E aí a primeira vez eu fui ligar a impressora, liguei ela direto, queimou. Ai, Puxa pai vida. amado. Isso é muito comum, Mogi. E com pobre também, né? É, isso é muito comum. Quando eu cheguei aqui, eu queimei. Eu queimei uma matricial e queimei um fax. Cara, É porque Mogi é Quase fui 220. mandado embora da empresa por causa disso. Hoje tem mudado, né? Hoje Não, a as maioria era construções mais novas 110, já... São Paulo é 110, É. Guarulhos 110. Não, mas muitos lugares. É que Mogi há Sim, muito Mogi é tempo tudo vinha isso. isso que era tudo 220. É. Vai de uns 10 anos pra cá, já as construções novas já são mais tomadas 110 e os específicos 220. É. Né? Aí vocês- Mas antigamente era tudo 220. E a aí- galera... Aí eu E aí vocês liguei estavam conversando, a empresa já queimou o principal uma equipamento. semana. Aí eu liguei pra menina da Epson e falei, cara, ó, é assim, chamava Clara. Falei, Clara, lembra que eu fui aí? Papapá, papapá. Então, eu queimei. Meu marido vai me matar. Eu emprestei o dinheiro do meu sogro e contei a verdade pra Sim. ela. Ela falou assim, traz aqui, a gente troca. Ô, benção. Você Clara. acredita? Ô, Clara, se você Clara. estiver nos assistindo aí, nem o Ribamar sabia disso, ele vai descobrir agora, sabe? Lá em Pinheiros era a Epson, acho que é lá até hoje. Uhum. E daí a gente começou. Aí eu ia no orelhão, depois a gente alugou o telefone, né? Uhum. Fazia os contatos, ia fazendo, apresentava e foi assim que a gente começou. Mas só uma pergunta, a impressora, vocês criavam o quê? A comunicação das empresas? A gente criava logotipo, criava sinalização, né? tá, de ainda. empresas, Entendi. criava catálogos, criava folders. A impressora era para isso. A impressora Era pra era fazer para o protótipo. materializar. Pra e fazer os você- protótipos. Isso, exatamente. Tá, depois produzia em grande escala. Não tem hoje que você mostra no... Sim, no tablet, Ah, lógico, no naquela época não celular. tinha tablet. Então você criava o documento, Isso. né, galera? Tá vendo? A galera que hoje é geração É. tablet. Aí você imprimia, né, como o Auri falou, você levava É. ali um boneco, né, um protótipo. Aí a pessoa aprovava que fazia teste de cor, tal, aprovava ou não, ou aprovava. Aí você depois mandava uma gráfica para fazer em grande escala. É isso? Sim. Depois Aí a não. gente, por isso a gente entende muito de parque gráfico, né? Que a gente conheceu o fotolito, você sabia acompanhar a Pantone, que é a cartela de cores. A gente sabia a diferença de imprimir em tal papel, dobra, vinco, Meu, bolsinha, né? Porque não tinha internet, né, Sandra? Não. É importante porque às vezes jovem tá assistindo, ele não tem essa noção. Quem já nasceu de 2000 pra cá, né, era da internet, não tem É. essa noção. Mas, meu, hoje em dia você divulga muita coisa no digital, mas não existia internet. Então você tinha que ter o impresso e era panfletar, né? Distribuir na rua, Ó, a em gente- pontos específicos, supermercado. Nem existia tanto shopping center também. Não, nessa tinha. época. E onde você distribuía? Como é que você divulgava seus Então, clientes? porque Mogi, nessa época, eu acho que tinha... Eu lembro que eu já fiz essa conta várias vezes. Quantos semáforos tem numa cidade? Porque isso faz parte da logística. Sim. Quando você entrega, quando você faz
entrega de folheto na rua, você tem que ter uma logística de quantos semáforos, de sentido de trânsito, de tempo, de pico de trânsito. E isso era tudo no olhômetro, não tinha essa informação igual hoje você tem. Outdoor, na Mogi Dutra, você vai lá, eles mostram para você quantos carros passam por minuto. Então você justifica isso para o cliente. Então a gente tem muito feeling em comunicação por causa de toda essa escola, né? E aí, quando fazia aqui, a gente entregava em residência, encartava em jornais aos domingos, a gente entregava em farol, a gente fazia na Cobal, por exemplo, na Feira de Brás Cubas, nas feirinhas, uma feirinha que tinha em César, a gente programava por bairro e como que era a mensuração? Era o retorno do público no estande, quando era, por exemplo, lançamento imobiliário. Ou quando era, por exemplo, a gente atendeu Itaipu muito tempo. Então, promoção de caixa d'água. O pessoal ia lá comprar caixa d'água. Então, começava, nós vamos começar em, um exemplo, em Brás Cubas, no setor tal, e vem, tudo isso a gente pensava. Que legal, era um trabalho completo, né? Era uma campanha completa. Que a gente nem sabia que isso chamava-se logística, né? Uma vez uma menina indicou um senhor para nós, que era uma construtora do Guarujá. Ele chamava Seu Osmar, ele tinha 83 anos, uma pessoa muito inteligente, mas ele não entendia mais o mercado do jeito que estava ficando. Aí ele ia lançar, quando a Riviera era terra, ele ia lançar um prédio de um apartamento por andar público AA. Assim. Lá na Riviera? Na Riviera. Dentro do espaço da Sobloco mesmo? Não tinha... Ia fazer TV? Impossível, era caríssimo. Aí eu falei, seu Osmar, vamos fazer o seguinte, o senhor me dá um domingo de manhã, eu quero, antes de desenvolver qualquer ideia, eu quero bater um papo com a sua equipe de vendas. Não, o corretor não sabe de nada, porque ele tinha um olhar mais antigo, né? Falei, não, o corretor sabe de tudo, porque ele que está na ponta. Ele que vai ver a roupa do cliente, o perfil do cliente, a exigência do cliente, o que ele vai valorizar no seu projeto. Exato. Aí ele falou, tá bom. Eu fui lá um domingo de manhã, levei as crianças, porque enquanto o Riba brincava com as crianças por lá, porque não tinha com quem deixar. Sim. Eu fiz a reunião, levantei dados, aí a gente fez um layout, um folder gigante, porque era um produto AA, só que totalmente alinhado com o corretor. Aí entreguei para ele e o que aconteceu? Ele vendeu em um mês. Olha! Caramba, todo o prédio? Todo o prédio. Não era gigante, né? Porque lá, eu não sei como é que era, gente, eu não lembro. Mas... Esse prédio deve existir até hoje. Lá. Existe, né? Provavelmente. Eu não sei nem Sim. localizar, Não porque aquele negócio enorme. Não se tem nenhuma notícia de nenhum prédio demolido na Riviera. Né? Ainda mais prédio. Gente, ele chegou na Mas você fez agência uma bela de uma campanha, então. Você vendeu tudo em só com corretor. Porque ia muita gente para a Riviera para conhecer o que tinha. A sua Bloco fez um trabalho muito profissional. Eu lembro, Sempre eu era foi. bem criança. Hoje em dia ainda tá, vamos dizer assim, mais acessível, né? Caro pra valer, mas muito acessível, né? Mas antigamente era super restrito. Super restrito. Muito. Então só ia lá o público afim. Não tinha xereta. Era magnata. Era negócio de... Então a gente decorou, não tinha decorado, a gente decorou o local para receber as pessoas, colocamos tapete na areia, sabe? Legal. Últimas coisas, e tudo ideia da gente, né? Aí eles venderam, o seu Osmar chegou com uma cesta deste tamanho, eu nem vi a cara dele, de chocolate, bala, flor, um monte de coisa, agradecendo, olha, sabe? Que Foi legal. muito legal, eu não Ô, esqueço. Sandra, e isso foi em quando, mais ou menos? Quantos anos tem a fábrica?
A fábrica tem 25 anos. 25. É. Sempre chamou a fábrica. Isso faz 25 anos, mais ou Então, menos, acho que 26. você tava abrindo a fábrica, ou já a fábrica Já existia? tinha, só que era o nome do Ribamar. Era Estúdio de Design José Ribamar Júnior, eu acho. O nome dele. É, E por que chama a fábrica hoje? É. Porque nós fomos, aí a gente ia abrir CNPJ, né, ia oficializar. Nós fomos numa exposição no Centro Cultural Vergueiro, que hoje é Centro Cultural São Paulo. A gente foi lá, na Vergueiro, e tinha uma exposição de cartazes russos. Cartazes A3, A4, A3... A4, A2... não. A0. A2, acho que era. -1. Assim, É. enormes, mas muito cartaz. Toda a história da civilização russa foi a Rússia naquela época. Ela fez uma proposta para os designers e aí ela fez uma linha do tempo da história e foi tudo com design, assim, sabe? Sim. E aí o Ribamar pirou, ele apaixonou por aquilo. Aí ele falou, vou pôr o nome de fábrica. E aí a gente pôs o A Fábrica por causa de numerologia. Tá. E depois nós ficamos sabendo que tem, né, até hoje, é do Luiz Bueno, uma agência gigante em São Paulo que chama Fábrica Comunicação Integrada. E que é uma empresa inspiradora, né? Legal. Então, por isso que eu não patenteei, nem fui atrás. E como a gente é outro nicho, então nunca tivemos problema. A gente já teve muitas empresas gigantes ligando pra gente, achando que estava ligando pra eles. Então eu já conheci gente lá, porque eu falo, vai te ligar fulano que ligou aqui. Porque são empresas que eu não atendo, né? Então a gente... Cara, que legal. Daí se você criou um relacionamento lá com eles... com uma menina Cara, que ficou que legal. muitos anos lá. E eles também nunca se incomodaram com vocês? Nunca, não... nunca. Legal. Aí a gente sempre fez bons trabalhos, né? Sim. Então, Nunca também atrapalhou, nunca né? atrapalhamos, né? Tá. Ô Sandra, e assim, até aproveitando, falando de trabalhos, quais são esses públicos que você atende? Que tipo de nicho você atua? Qual o trabalho que hoje vocês fazem? Porque esse trabalho lá de panfletagem, essas coisas já hoje em dia tá diferente o mercado, não tá? Legislação, né? Legislação, Mudou né? por Acho que legislação. hoje nem pode, acho que no Farol mais, né? Algumas cidades não pode, Não podem, né? algumas ainda pode, não pode mais entregar em residência, né? Nem o jornalzinho do mercado pode mais. Não pode, mas O ele tabloide Mas entrega. entrega. Não tem uma fiscalização, né? Gente, a gente, por exemplo, tem uma empresa, é uma rede de loja de sapato feminino, a gente atendeu por 19 anos. 19 anos. É. Legal. A gente encartava na Marie Claire, Que foi uma baita na de uma Saúde, na Veja, Olha que porque legal. tinha muito assinante. Eu conhecia todos os caras de distribuição. Eles chegavam aqui às 4 da manhã, descarregavam num determinado lugar, as bancas iam nesse lugar e recolhiam a parte delas. Então a gente encartava na Folha de São Paulo, no Estadão, no Diário de Mogi, no Mogi News. É um trabalho que eu tenho muito orgulho. Fazia muito tempo que eu não pensava a respeito. Olha que legal. Porque era muito assertivo, né? E Ó, a gente ó, não o PrismaCast te colocando não em tinha dados, a gente. refletir aí sobre coisas passadas. Para responder você, então, da nossa força, que era a criação estratégica adequada, veio o planejamento, porque você tem que ter um planejamento. Quando a TV Diário, que também foi um ganho gigante para a região, veio para cá, nós fomos aprender como planejar uma campanha numa mídia como a TV. E depois, o último, maior desafio é o marketing digital. Então hoje a gente tem um Está departamento... muito em alta hoje, né? O marketing digital ele hoje responde tá muito... soberanamente hoje, né? Mas a gente tem uma pessoa que é responsável, não sou eu nem o Ribamar, que é totalmente técnico, voltado para isso. Então você introduziu esse mercado, obviamente, você atualizou a agência hoje. Sim, isso.
com esse atendimento, com esse nicho, que é um nicho que tá enorme, nem chamo de nicho, vai, é um mercado que foi descoberto com a internet aí. É um setor, né, da comunicação que não tem como você ignorar, pelo contrário. Só que já existem movimentos mundiais olhando para isso. Por quê? O marketing digital, ele corre muito risco, e isso está acontecendo no Brasil, de ser quantitativo. Ele não pode ser quantitativo, ele tem que ser qualitativo e ele tem que ser estratégico a partir da segmentação, do nicho, do conteúdo, da segmentação estabelecida, de você ir descobrindo o caminho para o cliente, né? Porque não tem fórmula. Foi esfriando um pouco, né, a relação cliente. Esfriou. Né? O marketing digital, ele faz muito isso, né? Faz. Né? Você vê assim, muitas coisas hoje em dia através de influencer. Eu acho que isso é uma relação fria, né, Sandra? Ela é comercial ao extremo, né? Extremo, sabe? Eu achei que isso deu uma esfriada legal. Nós tivemos um cliente... É diferente disso que você fazia, né? Um negócio tudo muito pensado. Eu acho... Como é que você vai receber, quem é o cliente que está te recebendo. Eu não sei se isso é feito ainda com esses influencers. Óbvio, acho que tem, não podemos ser generalistas, né? Mas tem muitos aí que, tanto que é a profissão do futuro, né? O pessoal tá, o que você quer ser? Eu quero ser blogger, quero ser influencer. Mas porque é igual aquele segmento de aplicação de grana. Vai contratar alguém para Bitcoin, tipo Bitcoin, essas coisas. Day trade. Broker. Que aplica a tua grana, né? Tem uma ala extremamente séria, né? A gente já teve clientes, hoje tem agências especializadas nessas empresas, né? E eu não sou especializada, não vou me tornar uma empresa especializada nesse segmento, mas tem um exército quantitativo, por isso um exército de gente que me engana que eu gosto, né? Então é muito delicado hoje a comunicação. Eu entendo que, assim, nosso perfil é esse, né? A gente não... Eu posso fazer só um trabalho para a sua empresa. Um trabalho de redes sociais, de posicionamento. Mas eu tenho que enxergar o 360, eu tenho que enxergar toda a sua empresa, todo o território, tudo dela, enxergar ela 5 anos para trás, 5 para frente, mesmo que seja para fazer algo simples. Porque senão tudo muda e você se perde no que você quer estar falando, na tua imagem, na tua voz, né? Você perde autoridade porque se atrasou de passar uma informação. E eu acho assim, eu gosto da comunicação pela possibilidade que ela dá em transformar. Eu não tenho identidade, a minha identidade com a comunicação é mais nessa do que mais na publicidade e propaganda, né? Porque a comunicação, ela é um todo. É um todo? Sim, né? Sim. É bem amplo. Né? Legal, Sandra, legal. Você vai mais pro lado da pessoalidade, né? Você vai mais pro indivíduo ali. É um mais eu, né? Mais humanizado, mais humanizado. Legal, esse é um diferencial, esse é um dos principais diferenciais de vocês, né? Eu acredito que a nossa experiência, né, o conhecimento, a adequação a tudo que existe atualmente, com esse perfil, eu acho que isso é o nosso diferencial. Assim, a gente sofre preconceito por causa da minha idade, do Ribamar, da agência. Mas é porque o mercado é assim, né? E não é só o nosso também. Pegando um gancho, hoje a internet cresceu demais, como o Olho falou, deu uma esfriada e a internet é um pouco ainda meio terra sem lei. Né? Então, total, né? A internet, ela te traz volume. Né? Você lança, tem um produto digital, você vende, cara, você ganha volume com isso. Mas o que ele falou, é muito frio. E às vezes, o que eu vejo e acompanho, que tem um pouco a ver com o meu mercado, quando você quer lançar um produto classe AAA, AAA, um negócio top de luxo, às vezes não. Um produto desse top de luxo, você comercializa, você divulga ele, você pode até usar a internet para isso, mas
aquele público específico que você quer volta no tradicional, Total. no que você faz. Total. Porque ninguém gosta de ser tratado com frieza, né? Tem Sim, gente ainda mais um que cliente tá ligando, 3A. mas a maioria das pessoas gosta das coisas mais quentinhas. O mercado de luxo ainda pede essa aproximação. Ontem ainda eu estava numa reunião e até você é descendente de italianos, né? Sim. Eu nunca fui para Itália, mas eu estava numa reunião, uns amigos que estavam na Itália, eu não sei em que pedaço exatamente da Itália que eles estavam, mas falaram muito que os italianos é bem secão, né, no atendimento. Eles estavam falando de uma pizzaria, por exemplo, que o cara chega e ele fala assim, fala o que você quer. Não, eu quero uma pizza para dividir em 7. Não, aqui você não vai comer não, pode ir no outro. Tem que ser uma pizza por pessoa. Fora do estabelecimento. Então é um negócio. E assim, ninguém gosta disso, cara. A gente gosta de carinho, né? Por pior que seja, por mais frio que você seja, o latino é mais a gente quente, gosta disso, né? Pelo menos a gente aqui gosta, né? É. Ô Sandra, e assim, uma curiosidade. Como é que você conheceu o Beni? Porque, assim, para as pessoas que não sabem, a Sandra, ela tem o título de nossa madrinha do Beni. Oh, que honra. É a Sandra que trouxe o Beni pro Alto Tietê. Então, o Beni do Alto Tietê, Vale do Paraíba, tudo deve a essa moça aqui, ó. Se o Foi Beni ela que existe disse para aqui- você, o Beni existe, né? O Prisma, para quem não sabe, foi o primeiro, né, aqui da região, ó, então, assim, de todos os grupos, que são grupos maravilhosos, que estão aqui, Alto Tietê, Vale do Paraíba 1 e Vale do Paraíba 2, né, agora. Tudo se originou aqui no Beni Prisma, né, Sandra? Mas como é que você conheceu o Beni? É isso que eu queria saber. Eu estava fazendo um curso de... Deixa eu lembrar. Era um curso de marketing, mas totalmente voltado para comportamento digital. Certo. Tanto que eu e tinha grandes agências, né? Eu de agência pequena e outras mulheres de agências grandes, DPZ, que até hoje a Marlene está lá, que é uma pessoa maravilhosa. E um monte de bebê estava fazendo esse curso, porque já era digital, então tinha muita molecada. Uma amiga lá, Helenice, que é minha amiga até hoje, Peraí. Bloquinho de neve que caiu. ela me convidou para ir num tal de BNI. Aí eu falei, o que é isso? Eu não entendi nada que ela falou. Curso era em São Paulo, daí essa pessoa tinha Ela uma falou, vem, é uma reunião de networking, nananã. Eu falei, gente, só que eu... Isso era em 2014, 2013? Não, a gente nasceu 2014. em 2013. 2013. 2014. Isso foi no começo de 2013. Tá. Porque... Foi no começo, porque aí ela falou, não, eu adoro novidade, Sim. adoro. Peguei o carro no outro dia e fui. Eu não tinha noção, mas falou, tem gente, eu já tinha apaixonado nela, que é uma pessoa incrível, fui. O Paulo Corsi, que é o CEO hoje da regional. da Regional, né? O dono da franquia, né? Ele estava presidente no Next. No Next. Aí eu fui, a hora que eu olhei um monte de jovem, igual esses bonitinhos estão aqui, só jovem, só tinha 2 mais velhinhos. Eu adorei. Tinha um cara que vendia cerveja. Só um parênteses aqui. Igual aqueles bonitinhos. Nós dois. Ou nós não somos jovens ou não somos bonitinhos, falou. Eu quis dizer na plateia. Eu prefiro ser jovem, vai bonitinho, boa plateia. Vocês não têm noção, mas tem uma plateia enorme aqui Eu atrás. quis dizer na plateia. Eu adorei. E assim, ganhar contribuindo. Gente, falar isso, eu arrepio porque é o meu valor desde que eu me entendo por gente. Legal. É muito eu. Aí terminou a reunião, o Corsi veio falar comigo, eu vou levar o BNI, aí eu falei, tá bom, eu nem... Linda bola. Eu só queria... Ele já usava chapéu ou não? Não. Não. Bandana, de caveira. Caveira. Puxava cabo de rede. Puxava cabo de rede, era roqueiro. Aí chega um cara roqueiro, puxador de cabo de rede, e fala assim, eu vou lá pra Mogi. E que veio um negócio que eu não entendia. Você fala, Mas você convidou ele ou ele já estava predisposto a vir? Ele já estava negociando com o BNI Brasil, que precisava de alguém da região para acolhê-lo. Olha, a Exatamente história isso. do início da fundação da... Aí uma pergunta, Legal, hein?
você foi lá convidado dessa pessoa, mas ele mesmo chegou a pedir ou não? Ou calhou? Foi o universo Não, aí já conspirando? ele pediu, Ah. eu quero contato com pessoas da região de Mogi das Cruzes. Ah, E você legal. tava lá. Aí eu tava no curso com a Helenice, que era membro. Olha o do Beni já Next. funcionando. Ah, foi antes de você ir, então, ele Uma pediu. semana antes. Ah, Grupo tá. de network. Pra quem não sabe, pra quem ainda tá nos assistindo e nunca foi numa reunião do BNI, durante a nossa reunião nós temos 30 segundos onde a gente fala um pouquinho do nosso negócio e faz um pedido de referência, muitas vezes específico, É. né? E ele fez esse pedido Ele fez já esse pensando nesse negócio que ele estava negociando com o BNI Brasil. Aí a Helenice, aí eu fui. E aí no final ele falou, ó, eu tô negociando com o BNI Brasil e assim que eu vou sair como membro e aí eu preciso de um apoio. Eu falei, sou eu. Tranquilo. Falei, sou eu, pode contar comigo. Eu adorei isso aqui. Eu sou empolgada, né, com as coisas. Então, Que legal, eu Sandra. apaixono rapidinho. E daí eu comecei a levar gente. Quem que eu levava por ser de madrugada São Paulo? Eu levava quem era comprometido. Então, coitado do meu contador, o fisioterapeuta na época que eu estava tratando. Levei próximos, né? Pra conhecer lá. Para conhecer o Next. O Então Next. você começou a Fiquei frequentar lá. 2 meses. Ah. Levei a Abajur, que tinha acabado de nascer. Levei uns advogados, né? A Vera Cruz, que foi a advogada no primeiro ano do Prisma. O Luiz Farias, né? Que hoje é o diretor de área, né? É. O Luiz, eu tinha uma Zafira. Eu enchia e levava Legal. galera. E daí eu fui acho que umas 5 vezes em 2 meses. Daí ele falou, agora eu não sou mais tal. Aí na outra semana ele veio, então começou ele e o Alfredo Tanimoto. Tanimoto. Isso. Depois o Alfredo saiu e começou Fiquei sabendo comigo. que esse Alfredo tem uma palestra Maravilhosa. Eu quero saber essa palestra dele aí. Eu- Alfredo, não te conheço ainda, mas eu quero essa Top. palestra aqui, Ó, meu. eu tô falando com ele. Legal. Tô cobrando ele. Fiquei sabendo que é maravilhosa essa palestra. Maravilhosa, E essa palestra, ele me contou pessoalmente a história, né, dessa palestra. Então, vale Fiquei muito a sabendo pena. bem por cima e muito fiquei. boa. É. tô bem Eu conheço, curioso. é um cara excelente. Excelente. Aí começou, aí eu chamei fui chamando as pessoas e aí a gente ficou alguns 8 meses pra Fazer os encontros, né? fazer os encontros E- quinzenais na época, começava a... Mas você até economizando. O Corsi vinha, você deu uma história que o Corsi vinha, acho que dormia na sua casa. Ele- Você fazia uns encontros na fábrica, no antigo escritório, né? Assim, sim. Começou Você assim, apadrinhou mesmo. Padrinhou né? mesmo, o negócio virou. porque Virou, eu lembro. O Corsi era de fora. É. Então você literalmente abraçou a causa com ele e falou, meu, É. vamos fazer acontecer. Sim, Porque é importante isso, a gente fala madrinha, mas as pessoas acham que às vezes é madrinha porque o Corsi te conheceu Não. primeiro. E tudo foi um mar de Não. rosas e tudo aconteceu Eu lembro rápido. dos MSP que era feito lá na Farrapos. É. ficou Eu também anos. cheguei a pegar isso. MSP lá ainda, PSM. ficou 6 anos, PSM, né? MSP, É. não sei. PSM. E no começo o Corsi vinha, Mas a dormia gente na sua chamava casa. MSP, né? A gente invertia, né? É. Porque depois mudou, eu acho, É. a sigla. E o Beni foi importante pra você, Sandra? O Fala um Beni- pouco para as pessoas aí a sua experiência de Beni. Ó, O que ele O que o trouxe Beni de mudou na legal sua na sua vida? vida? Eu acho que o BNI, ele é importante. Mesmo que você não seja um membro, não vire um membro, é importante você conhecer. Tem gente que não tem perfil de membro e eu convido para conhecer. Sim. Porque o Falando BNI, isso, né? ele é uma escola. Ele é uma escola de relacionamento humano. De vida, né? Não é só de empresária, é de Não, vida. é que se eu estou empresária hoje, então eu uso o BNI, eu estudo o que ele oferece como empresária, mas como a pessoa. E hoje o empresário, antes o empresário, quando ele era em CPF, ele é de um comportamento. Sim. Quando ele era CNPJ, ele mudava. Hoje não existe mais isso. Não. Hoje a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter uma unidade de atitude, de propósito, sabe, de posicionamento, né? Eu falo muito isso para os clientes. Você tem que ter, você tem que achar esse caminho do meio.
Porque senão as redes sociais, elas confundem muito. Você pensa que o Saulo na rede social dele, privada, é uma pessoa e o Saulo da F17 é outro, e não é. Né? Isso mudou demais no meio corporativo. E o BNI, ele traz essa possibilidade de você se enxergar como um todo. Por isso que eu gosto. E de você despertar a humanidade. Porque, gente, o ser humano sem a humanidade não faz sentido, é zumbi. E zumbi eu tô fora, morrer fedido, com o cabelo desarrumado, tudo suado. E os interesses também são diferentes, né? Os interesses quando a gente fala assim, não é que não tem interesse, tem interesses, o BNI tem interesse. É lógico que tem interesse. Ganhar contribuindo, né? Sim. Mas tem o ganhar, não é só contribuir, tem o ganhar também. Mas é um negócio mais leve, né? O fato de você não ter que ficar pagando comissão, agrado, nada pra ninguém, isso aí te deixa mais leve, né? Deixa mais leve e assim, às vezes tem membro que contribui com você porque ele consegue, dentro do meu negócio, por exemplo, consegue contribuir comigo, mas dentro do negócio dele eu não consigo contribuir. Exato. Gente, eu nunca... Não necessariamente eu contribuindo com você, é você que vai contribuir comigo. Às vezes eu contribuo com você, você contribui com o Saulo, o Saulo contribui comigo. Isso. Então ele é uma cadeia, né? Uma cadeia. Essa cadeia está ligada ao despertar da consciência humana. Exato. Isso que eu falo. E sem o interesse de assim, não, vou te ajudar. Se você não me ajudou, eu não te ajudo mais. É. Não tem isso, Gente, né? isso é uma coisa é legal. cafona. E até acho que eu não sei se eu já falei isso aqui, Saulo. O quê? Nos episódios passados, não sei se eu já dei essa explicação, né? Para as pessoas que não conhecem, que nunca foram numa reunião. O BNI é proibido qualquer tipo de comissionamento. Não, Então, a gente gente ajuda o próximo, por exemplo, eu tenho um amigo que está precisando fazer uma campanha de marketing e tal, eu apresento a Sandra. A Sandra vai lá, fecha um negócio com ele lá de R$1 milhão. Ela não me paga 1 centavo de comissão. Por quê? Porque eu ajudo ela para que ela vai lá, ganho dela. Numa oportunidade, se ela tiver, ela vai lá, se alguém está fazendo uma fachada de vidro, apresenta para mim, eu apresento o Saulo, e assim, a gente vai trocando essas contribuições. Então quando a gente fala, até nas reuniões, obrigado por negócio fechado, que isso quer dizer que a pessoa me ajudou a fazer o negócio. Né? E quando você contribui com a pessoa e você contribui porque você confia na pessoa e você quer contribuir com esse outro que está precisando do serviço dele. Exato. Você traz isso, é como se... Eu vou filosofar agora, tá? Isso é simbólico para a humanidade, porque é uma luz que se acende, porque vai ser um trabalho efetivo, vai ser algo que vai ser bom para duas partes, não para uma parte. E quando você faz coisas e produz para 2, 3, 4 partes, você melhora o mundo como um todo. Então eu acho a sacada do Ivan Misner, eu tenho uma identidade muito grande com o BNI. Acho que o BNI ele faz você refletir bastante em quem você é e para onde você quer ir dentro do mundo dos negócios. Muito. Ivan Misner, tivemos o prazer de conhecê-lo, né? Conhecê-lo em 2019. Ele veio ainda no meu voo. Encontrei ele no aeroporto, eu falei, certeza que ele vai no meu voo. Certeza. Entrei no voo, ele estava sentado. Só faltava sentado do lado, já pensou? Só faltava sentado do lado. Eu não entendi nada, porque eu não falo inglês, então não entendi nada do que ele falava. Ivan Misner, para quem não sabe, é o fundador do BNI. O BNI, ela é uma instituição, a gente pode chamar assim, não. Uma organização. Uma organização organização mundial. Então está presente em mais de 200 países aí, né? Com a mesma metodologia, com a mesma dinâmica. Com a mesma dinâmica. Que nada mais é do que o famoso marketing boca a boca, só que estruturado, com regras, né? Com mensuração. E sempre criando esse espírito de fraternidade. Fraternidade, exatamente. O que é a fraternidade? Às vezes as pessoas, já ouvi essa palavra, mas não sei direito o que é fraternidade. É justamente isso, você cuidar do próximo, você cuidar dali do ambiente que você está, que você frequenta, você ajudar o outro, né? Sem ter muita preocupação se isso vai voltar, porque vai. Né? É bíblico, Jesus Cristo já falava isso. Né? Faça para os outros que o universo te dá de volta. Exatamente. É fantástico. Ô Sandra, até falando de outros países, né?
Agora acho que tem que até trocar o tema da nossa. Tem umas curiosidades podcast aí, aqui, Sandra. né? O produtor daqui a pouco ele vai. Tem Certeza umas- que de fundo, ó, tô escutando a musiquinha do Bob Marley aí de fundo. Mas enfim. Ô Sandra, que história é essa de um túnel que liga Santo Tomé das Letras a Machu Picchu? Não sei, nunca ouvi falar. Já ouvimos uns rumores Ô, aí. Que história é essa que uma vez você contou na reunião? Ah, eu sou muito séria, gente, eu sou mesmo. Eu sou certinha, por isso que eu sou meio louca, assim, porque eu sou muito certinha, me cobro muito. Então eu gosto, às vezes, de Dá uma viajada. viajar e provocar as pessoas, no bom sentido, né? Você tem um senso de humor diferenciado. Eu acho que dos Eu sei. episódios, esse é um dos episódios que mais assim, engraçado que eu Descontraído. tenho feito. Descontraído. É notável, de conversar com você, as pessoas se sentem à vontade em Eu sei o segredo de Intimidado tanta centro. gente, você nem imagina. Mas é porque eu estou à disposição das pessoas. Tinha uma menina aqui da cidade e ela era membro, né, do Prisma num determinado momento e eu tinha uma dificuldade gigante com ela, porque ela era muito arrogante. Eu não sou arrogante, eu não falo a língua da arrogância, então para mim é difícil. E aí um dia começou a falar que tinha ido para... E tava várias mulheres, né? Que ela tinha ido para São Tomé das Letras. E como ela era muito caretinha, assim, muito Barbie, né? Eu falei, você sabia que tem um túnel que sai de São Tomé das Letras e vai de São Tomé das Letras a Machu Picchu, que dá para ir? Aí tava ela, tava outros membros mulheres, bem conservadoras, que já não estão mais também. Aí todo mundo, o quê? Eu falei, sério, aí eu fui, sei Aí lá, a criatividade foi pegando trabalhando. papel. Foi floreando. E você previu isso, né? Porque agora até as pessoas aí que estão nos assistindo, aproveita o canal do YouTube aí, digita aí, Ratanabá. Você Ratanabá. profetizou isso, meu. Gente, isso aí foi dito, ó, muitos Eu anos amo a antes de América saber. Latina, eu tenho orgulho de O ter Ratanabá nascido fala nesse de um continente. túnel que liga as pontas da América do Sul. Da América, lá da América Central até o ponto da América do Sul. Verdade. Eles falam de que sai, acho que do Uruguai até Machu Picchu. Existe essa lenda. Existe isso aí, tá? Então estudando isso aí. Previsões, então, ó. E tem, né? Porque os povos ancestrais que foram destruídos pelos europeus, o nosso povo, porque o Brasil, perante todos os países da América do Sul, é o mais arrogante, né? Sim. Porque é o nosso continente. E a gente faz de conta que só a gente é bacana, né? Mas eu gosto demais da América do Sul. Tenho muito orgulho de ter nascido aqui. E tem muita coisa. Os povos que acabaram, eles tinham ciência, tinha medicina, né? Sim. Culturas, Tribos, né? linguagens, né? Então, tem muita história, né? Ô Sandra, e só pra também não ficar muito extenso, a sua ligação com o disco voador, também comenta. Diz a lenda que a gente sempre escuta, Sei. você acredita em Claro. extraterrestre? Você já viu? Já chegou a chegou a ver? ver. Nunca vi. Presenciou, teve alguma experiência? Eu tive com o disco voador, não com essa terrestre. Ah, tá. Eu nunca vi. Tá. Mas você vê que eu sou meio verde? Será que é isso? Eu sou uma amarela. Mas você é vegana? esverdeada. Você é Não. vegana? Você come carne? Como. Come? Às vezes eu Porque como. geralmente quem não come muita carne acaba... Ficando com uma cor diferente. Não, eu como. Come. Não, eu já vi várias vezes. Mas você disco viu voador. mesmo? Vi. Mas como é que você... Eu que vi o aconteceu? bichinho lá voando. Onde você tava? A primeira você era vez. criança ou assim, já era A mais... primeira vez eu tinha acho que uns 6 anos. Só que eu não sabia que era disco voador, porque, falei pra vocês, não tinha televisão. Eu morava lá em Jumirim. Jumirim tinha uma rua aqui e outra aqui. Que essa aqui era considerada estrada e aqui era considerada rua. Eu morava nessa que era de terra. Essa estrada, ela ia lá pra roça, lá pra frente. E eu não sei porque uma vez eu fui dormir na casa da família Landucci, que era nessa mesma estrada, mais uns 5, 6 quilômetros da minha casa. E as casas eram, inclusive a minha, a janela com tramela, então cheia de fresta, porta com tramela,
sem forro, telhado com telha de cerâmica, cheio de festa. Aí eu tava dormindo lá, fui dormir e a dona... como ela chamava? A matriarca, eu não era a Ana Landucci, eu não lembro o nome dela. Ela tinha 4 filhas e 4 filhos. E os caras acordavam de madrugada, ia pra roça, e as meninas, uma ia pra roça, a outra ia trabalhar em Tietê, eu não lembro. Aí eu dormi com a Neide, que era mais nova, e daí a gente tava lá, lá nessa casa não tinha, tinha luz elétrica, mas só tinha luz elétrica em alguns cômodos, era enorme a casa, com tijolo no chão, e no quarto que eu tava não tinha. E daí a gente tava lá, eu não sei por que eu fui dormir lá. E eu gosto de aventura, né? Então eu dormi em qualquer lugar, não tinha medo. Aí começou a entrar uns raios, assim. Isso à noite? À noite. Tudo escuro. Acordou, não tinha tal. luz, poste na rua. Era tudo escuro, tinha céu só, cheio de estrela. A estrada passava aqui, a casa estava aqui. Aqui tinha uma entrada do sítio, que também era dos Landucci, da parte de cima. Eles plantavam café. Então, nesse sítio aqui tinha um terreiro enorme, cheio de café. E estava lá em cima, um negócio redondo. Aí nós fomos espiar. Um negócio redondo, um silêncio absoluto, absoluto. Você não via um grilo. Eu lembro disso com a maior nitidez. Meu. Eu lembro da mãe das meninas pegando aquela... Martelo, Não, chicote. aquela água benta e já benzendo tudo, porque elas ficaram apavoradas. Que lá, gente, a gente acreditava em Saci Pererê, acreditava em lobisomem. Sim, a minha mãe falava de que ela repente viu sai um lobisomem. disco voador. De repente apareceu, era enorme, com luz assim, muita luz. Ficou lá, nós ficamos olhando, aí sumiu. Pegou assim, um pouquinho do café que estava no terreiro e subiu. Provavelmente. Fila da No outro mãe, dia meu. tinha, era assim, ficou uma... Ficou a marca? Era como se o café tivesse ficado um pouco mais claro, assim, dos outros. Mas era quase o terreiro inteiro. Bom, essa foi uma vez. A outra vez, aí a gente mudou para Laranjal. Eu e meu irmão, a gente sempre trabalhou o dia todo e estudava à noite. Sim. E eu e meu irmão, a gente gosta de chupar sorvete no inverno. Tá vendo como sou esquisito? Exótico. Adoro. Aí a gente subiu, passou no bar, sentou no banco da praça, chupando um sorvete. Também, não tinha uma alma viva, porque já era umas 11h30 da noite, um frio lascado. Aí eu falei, Mingo, o que é aquilo ali? Era um disco voador. Porque ele fazia, ia, voltava. Ia, mas em segundos. Era um disco voador, tenho certeza. Uma vez em Americana, também eu vi. Só que aí a gente tava numa galera, já tinha dado umas bolas, daí eu não tenho certeza. Aí eu tenho certeza que era. O sorvete lá, quando estava com o seu irmão, não era de cannabis. Não, era de limão. Não, eu falo assim, mas é brincadeira. Eu também acredito. Eu já vi já algumas coisas assim. Você Eu viu? nunca vi o disco voador. Mas uma vez eu indo pro interior lá, pra Piraju, e tava passando ali por Cesário-Lândia, ali na Castelo Branco. Bem na entrada de Cesário-Lândia tem uma fábrica de tijolos de barro. cerâmica, É. E lá em cima, assim, cara, um monte de coisa, assim, de Umas luzes estranhas. um monte de luzes estranhas. Assim, parecia que tinha despedaçado uma coisa, então um monte de luz, assim, concentrado num curto pedaço. Mas longe, não era assim algo que poderia alguém tá com um drone, por exemplo. Não. Até bem mostrei pra alto. Liane e a Liane falou, não é nada, não é avião. E eu, a Liane dormindo do lado aqui, eu dirigindo, fiquei olhando, cara, aquilo lá. Eu não sei o que é, mas eu vi já isso assim. E uma vez a gente... E eu acredito também, porque o universo do tamanho que é, né? meu? É. A gente não pode achar Gente, que nosso, só existe a gente aqui, né? Nosso cara? mundo é 2D. É. A vida é, sei lá eu quantos D, é muito maior do que isso, não é? Com certeza. E uma vez numa praia, em Paraty, num carnaval. Dessa vez, a Elô tava nesse acampamento. A Lolô? A Elô É. tava.
eu fui numa barraca com 3 amigos, que é meus irmãos, assim, o Juco, o Alcides e o Celso. Mas os caras eram, o Juco é médico, estava fazendo medicina, e o Alcides e o Celso arquitetura. Mas os caras eram da pá virada. E tava assim, eu tava cismada com alguma coisa, eu tinha visto 2 cobras, sabe? Pequenininha andando lá. Eu falei, gente, não vou fumar, eu quero ficar na minha. Eles foram dormir, eu fiquei sentada, porque tinha isso aqui de praia, sabe? Sim. Da largura dessa mesa, aquele silêncio, o vento. Eu nunca tive oportunidade, assim, de ir pra mar, sabe? De viajar muito, então eu adoro a natureza. Fiquei contemplando. De repente, sentada, assim, encostada, do lado da barraca. Olhando E mais pro mar. para cima tinha umas meninas acampadas, eram 5 meninas, que eu já tinha ido lá emprestar pó de café. De repente fez assim, ó. Mas assim, lindo, 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 super colorido. Tipo, que é o que saiu do mar, subiu assim do mar? Não é do mar, eu achava que era do mar. Sabe quando você fica imaginando a água caindo? Uhum. Não, era do horizonte. Certo. Só que a velocidade era outra. Porque você não via ele chegar, ele já estava, de tanto que era outra velocidade. Por isso Você já que eu pensou em desenhar isso? Tentar falo, materializar, não sei colocar no... desenhar. É tipo Ribamar. É. Quem viu foi você, né? Eu Riba, que vi. vai rabiscando Não, aí que eu... e as meninas Não, tinha viram. uma As luzinha meninas aqui. viram. também. Viram porque no outro dia eu fui lá também emprestar alguma coisa que os emprestáveis que estavam comigo não levaram nada. É. Ai, eu amava ele. Eu tive até um gato que chamava Juca, em homenagem ao Juca. A Juca era super meu irmão. E eu fui lá, eu cheguei e falei, oi gente, bom dia. Eu entrei. Elas falaram, você também viu? Porque elas me viram lá de cima sentada. Uhum. Eu falei assim, o quê? O disco voador? Eu falei, vi. Vi. E elas eram assim, mais comportadinhas, Sim, né? aham. Não tinha o perfil do povo lá. E aí eu falei, mas como que vocês viram? Aí uma começou a falar, achei que saía da água, a mesma coisa que eu enxerguei. Uhum. E não era, do horizonte, só que mas eu vi umas 10 vezes, não foi uma. O louco. Ele fazia assim, ó, tchiu, tchiu, e voltava, parecia que ele estava brincando. Tá benção, será já soltou pipa? Não, pipa mesmo. Já. Não, pipa. Pô, era rodando, campeã de assim. pipa. Tá benção. Mas ver que era um Precisava treinamento. amarrar a fitinha, né? Eu acho, gente, que assim, é outro, ele não pensa, ele não é igual a gente. Não, Ele deve faz ser algo cocô assim igual muito a louco. gente. Eu acredito também, viu, Sandra? Eu acredito, Sabe? eu acredito. Como eu acredito que existem muitas pessoas boas. Porque as pessoas falam, nossa, o ser humano, isso, o ser humano. Uhum. Gente, o ser humano é bom. Você tem que dar a oportunidade dele alimentar esse lado bom e não Sim. alimentar, porque todo mundo tem 2 lados. Sim. Mas quem que vai ganhar? Aquele que você alimentar, né? Exato. Então, Estímulos, né? Exatamente. Então, tem Legal. uma Mas fração por da isso, psicologia que legal. fala eu sobre isso. acredito em disco voador, sim. Ô Sandra, e até legal, um recado legal aí essa pro visão. pessoal que está nos assistindo, assim, segmentos específicos assim que você atua com a fábrica. Segmentos, eu acho bem interessante isso. A gente... Até para as pessoas conseguirem te ajudar, Tá. te indicar. Então, a gente tem a gente tem bastante experiência no setor de alimentação, desde embalagens, posicionamento de indústria, né? PDV, restaurantes, a gente já atendeu rede de hamburgueria, a gente tem um case muito legal de hamburgueria, inédito na região. Traz uns vouchers pra gente, que a gente fala lá. experimentar. Brincadeira, tá brincando. O segmento PET também nos interessa bastante, rede de lojas, né? A gente pode ajudar tanto em venda de produto, como comportamento de equipe, como venda dos serviços, né? Que legal. as lojas hoje têm bastante serviço. Segmento médico, humano, também eu gosto. E para a indústria, eu acho que a gente trabalha bastante no RH. RH. A gente atende e já É atendeu um trabalho então de endomarketing. endomarketing, comunicação interna. Uhum. Desde projetos que nunca foram feitos, então Dia da Criança, a gente fez uns trabalhos incríveis já, né?
A empresa, ela é alemã, multinacional, ela ganhou um prêmio da Matheus com esse Olha que trabalho para legal, criança que legal. que a gente Top. fez. Então a gente também gosta bastante disso. Legal, muito Show, bom, Sandra. Sandra. Sandra, quero agradecer imensamente você ter se doado aí. Eu que agradeço. Por ter contado essas histórias maravilhosas pra gente aqui, sempre com muita... Nunca te vi triste, pra baixo, brava, nervosa. Você já ficou brava? Gritou, Eu nervosa? sou italiana, então... Você não tem esse traço italiano, não. Eu só lato, mas não mordo. Nossa, você é muito legal. Sandra, então quero agradecer aí por todo esse carisma, por toda essa partilha para conosco, né? Por ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite, de vir falar aqui sem regra, pode falar, olha, tudo que precisar. E falamos mesmo. E que legal, gratidão aí pela sua partilha, viu? Obrigada. E quero também agradecer aí a vocês que chegaram até aqui, vocês que assistiram o nosso podcast. Gratidão por ter vindo aqui, a nossa plateia aqui Sempre hoje nos dando está até apoio. maior ainda. Quero também agradecer os nossos patrocinadores, o Rafa e o Pedrão da Village. Quero agradecer a Patrícia Ceola da Bajor Filmes. Quero agradecer também o nosso querido produtor e amigo Henrique da Vox Cognitiva, sem esquecer, é claro, do nosso querido amigo Nelson da STH. Pessoal, gratidão mais uma vez por ter chegado até aqui e até o próximo. Peraí. Toca o sininho. Ih, eu não vou Verdade. arrasta pra cima. Verdade. Peraí, desculpa, gente. Antes do agradecimento da Sandra, aciona aí o sininho, arrasta pra cima, compartilha no Instagram, Facebook. Marque seus amigos. Como que pronuncia essa rede social nova? The Reds. Como é que é? Tem uma rede social nova. The aí. Reds aí, compartilha lá É também. o novinho ali que sabe, ó. Os novinhos sabem isso aí. É o Edson. A Sandra quer fazer um agradecimento também. Sandra, Eu quero agradecer meu pai e minha mãe. Eles estão já em outra dimensão, né? Mas eu tenho uma ligação muito forte com eles. São duas pessoas incríveis. A minha mãe e meu pai semi-analfabetos e me deram assim tudo que eu tenho de melhor, sabe? E meus irmãos, que a gente é super unido, mesmo cada um morando num lugar. Meus filhos, que são duas pessoas incríveis que eu admiro muito. E não o falou Ribão. os nomes dos seus filhos, Sandra. O Cal, que é o meu filho mais velho, e o Caio, que é o mais novo. E que em todos os meus momentos eles estão ali, me apoiando. Aos Que meus ótimo. amigos, a Beijo vocês. grande pro Cal e pro Caio. Isso aí. Ao Ribão. E o Ribão, sem A esquecer do nosso equipe da querido. agência, que também amo muito, tiro o chapéu para todos. E a gente segue, amo o BNI, agradeço vocês terem me convidado, agradeço vocês terem me ouvido. E assim, gente, é muito legal assistir esses podcasts daqui. Você conhece mais a história, você entende como a pessoa é hoje, porque você entende o que ela já foi, a raiz, é a essência. E isso faz toda a diferença numa relação. Legal, E muito pegando bom. um adendo, toda semana a Sandra tipo assim, eu assisti o episódio. A Sandra assiste Eu todos assisto. os episódios. Uma honra. E o legal é que ela, muito legal isso e aquilo. Que legal, Sensacional. Você. Gratidão aí por todo o apoio também, viu, Sandra? Eu que agradeço. Gratidão. Estou à disposição. Valeu. Pessoal, valeu. Sandrinha. Valeu, galera. Gratidão. Até o próximo. Beijo, nosso hi-fi final. High five final. Valeu, Saulito. Vamos lá, Sandra. Aê. Valeu, galera. Uou. Nossa. Extraordinário. Falei. Eu me perdi no tempo, cara. Me perdi no tempo. Falei. Muito bom. São 3 da tarde. Nossa. Nossa,